poder da palavra de um profeta. Deus me levou a isso agora. Mas aquele versículo que nós lemos na abertura do culto é coisa interessante demais, porque ele leva você de encontro a um homem que recebeu uma unção de Deus e que exerce um ministério chamado Ministério Pastoral. Esse nome, pastor, está quase dentro de um pejorativo agora. Mas Deus ainda considera os que Ele chama e estabelece. No que nós lemos em Hebreus, o pregador está dizendo: honre, obedeça. E muitas das vezes Deus fala com o pastor, fala isso, mas o pastor não quer comprometer as pessoas, porque se ele falar o que Deus mandou ele falar, às vezes as pessoas nem vão obedecer aquela ordem. E desobediência a um pastor é coisa trágica. É sério demais. Então eu falo com Deus, falo: Deus, dá para o Senhor tratar pessoalmente com aquela pessoa? Ou, quem sabe, o Senhor levanta um profeta, e se aquela pessoa ouvir o profeta, ela será guardada, e o respaldo nem sempre é aqui, repercute na eternidade, porque fala do fator de prestação de contas. Amém, gente? Então, quando o pastor passa uma palavra, ele está debaixo de uma unção em que ele vai prestar conta daquela pessoa. Isso é comum ele fazer, mas ele disse que ele não faça isso gemendo ou chorando, porque não dá para fingir com Deus que tudo está bem quando não está. A gente até tenta colocar panos por cima das coisas, mas Deus continua dizendo: não está bem. E não está bem. Ah, mas o senhor é um banana, o senhor é um frouxo. Sou. Eu prefiro ser um banana agora, porque ter que prestar conta do que eu disse a você na eternidade. Então, se eu me calo, acontece no mundo espiritual uma revolução tão grande, porque Deus começa a tomar partido de outra forma. E às vezes o que vem sobre você, porque simplesmente eu omiti de lhe passar algo do conhecimento da palavra de Deus, vai ser trágico para a sua vida. E nem Deus fala com rebeldes. A sua obediência a um homem de Deus mostra que você também tem capacidade de obedecer o que Deus fala. A sua desobediência a um homem de Deus que foi constituído sobre você mostra a sua ineficiência de obedecer a Deus. Porque nós temos uma situação em que nós obedecemos a Deus naquilo que nos favorece. Deus falou a nosso favor, glória a Deus, que maravilha, o Senhor falou e etc, coisa e tal. Mas quando Deus fala para não, Deus passa um não, então a gente já começa a notar o semblante das pessoas que recebem um não, até mesmo de Deus, o semblante descai. Porque tudo que nós queremos tem que ser feito como nós queremos. Mas quando nós dizemos: Senhor, faça-se a tua vontade, aí as coisas começam a mudar. Dentro dessa palavra aqui, eu quero usar aqui uma passagem que o profeta fala,
e que é muito importante. Está lá em 2 Reis, capítulo 4. Uma primeira fala dele é uma fala em que ele demonstra uma preocupação e ele manda uma mulher fazer algo. E se ela não fizesse, não aconteceria o que aconteceu. A palavra diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, presta atenção nessa história, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Sou uma viúva, tenho 2 filhos que me sustentam, mas eu devo a esse homem. Meu marido ficou devendo a esse homem uma dívida alta, e como de direito ele veio buscar meus 2 filhos para levar como escravo em pagamento da dívida. Esses meus 2 filhos vão trabalhar para ele para quitar a dívida. E ela estava deixando claro para o profeta: eu não tenho sustento, o meu sustento são os meus 2 filhos. Eliseu lhe disse: o que tinha que eu fazer? O que eu tenho a ver com isso? Isso não é comigo, mulher. Isso é com você. Teu marido fez dívida, ele que se lasque. Vai ter que pagar a dívida. Mas o que é que eu posso fazer? Você reclama para mim. O que é que eu posso fazer? Mas acontece que ele é um homem de Deus. E Deus tem a resposta. Deus entrou na vida de Eliseu. E Eliseu disse: tem uma saída. Tem uma saída. Declara-me o que é que você tem em casa. O que é que você tem em casa? E ela disse: Marcelo, não tem nada em casa. Quando nós estamos na berlinda, situação difícil, essa é a palavra: não tem nada. Aleluia. Às vezes tem um salário mínimo, mas eu não tenho nada. Às vezes tem a cesta básica, mas eu não tenho nada. Isso não é o suficiente, profeta. Nem para nós comermos, nos alimentarmos, nem sequer para pagar a dívida. O senhor pergunta o que é que você tem em casa, eu não tenho nada. Mas aí, dentro do nada, ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. Amém, gente? Amém. Hoje à noite o Espírito Santo começou a encher vasos aqui. Você não tinha nada, mas você tinha um pouquinho. E esse pouquinho você liberou para Deus. E Deus começou a derramar a porção dobrada. Talvez você disse: mas em mim não aconteceu nada. É claro, você não estava esperto para o que Deus estava fazendo. Crente, você tem que ficar esperto. Você tem que arregalar os olhos, tufar o peito e dizer: ei, eu estou aqui, Senhor. Tem um pouquinho de azeite, um mínimo de unção, mas tem, então multiplica em nome de Jesus. Aleluia! E aquele pouquinho de azeite vai fluir, vai fluir, vai fluir, e você vai ser cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Essa palavra aqui, ela vem no sentido material até, mas eu estou trazendo para você no acontecimento presente. Ele disse para aquela mulher, então disse: vai, pede para ti vasos emprestados. Preste atenção nisso.
vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, mas não poucos. Tenha cobiça das bênçãos. Tenha cobiça por ser cheio, por se transbordar. Peça vasos, não poucos, mulher. Peça vasos, isso significa entra em ação, porque Deus está liberando agora. Aleluia. Eu não quero me empolgar aqui, eu quero ser muito educado hoje. Pede para ti. Pede vasos emprestados, enche a casa de vasos. Eu começo a olhar o semblante daquela mulher e falo assim, ela está meio assim, traspassada. Ela diz assim, não tem, eu tenho uma botijazinha com um pouquinho de azeite e o profeta mandou ajuntar vasos. Sabe como era um vaso naquela época? Um vaso que pegava no mínimo 50 litros. Era um vaso grande, aquele vaso que ficava bem encostado na parede da casa, onde se guardava alimentos, onde se guardava azeite. Aproximadamente 50 litros. E ele disse, peça emprestado. Vai na vizinhança, pega quantos vasos você puder. Tem muita coisa a ver aqui. Você dobra o joelho por 10 minutos e Deus disse, quando eu tentei ir, ele já saiu. Você parou para pensar? Às vezes é para você demorar 20 minutos, meia hora, uma hora, mas quando Deus volta para você, você não está mais lá, você tem pressa para sair da presença de Deus. Você tem pressa para deixar a sua consagração de lado. Você consagra um pouquinho só, e Deus está dizendo, se ele ficar mais um pouco, eu vou encher este vaso. Você não tem vaso para encher, pede emprestado. E ela encheu a casa de vasos. Agora vem comigo aqui. Então ele disse, pegou tantos vasos, você não vai precisar mais, tem certeza disso? Tem mais vizinho por aí que tem vaso, vai lá buscar o vaso dele. Ele não está usando o vaso, mas você vai buscar. Ei, crente, quando você não está usando o teu vaso, Deus faz com que você empreste o teu vaso para outro. E Deus quer derramar, mas você não tem vaso. Teu vaso está com outro que quer, e Deus vai derramar sobre o outro. Sabe, igreja, eu não sei se isso está alcançando o teu coração, mas eu quero dizer para você esse mistério que Deus trouxe hoje à noite. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Entra para o teu quarto, fecha a porta, coloca todos os vasos que você conseguiu ali dentro. Agora pega a tua botija e enche os vasos. Uma botijinha que ela falou, não deu nada, mas uma botijinha de óleo. Aquela botijinha de óleo, quando ela virava, não parava de jorrar. Você tem que usar, porque quanto mais você usa, mais Deus derrama. E ela virava aquela botija e esperava, e o vaso enchia, e ela ia para outro vaso, para outro vaso, para outro vaso. Vamos entender que ali naquele quarto tivesse 50 vasos grandes, e ela só com aquela botijinha do tamanho dessa coisinha aqui, e ela enchia os vasos. Por menor que seja, a pequena unção que você tem, libera para Deus encher. Libera. Entorne. Vai aos vizinhos, pede emprestado. Aqui o coisa dali fechou a porta sobre si, sobre seus filhos.
E eles lhe traziam os vasos. Agora vede os meninos, os dois rapazinhos, trazendo os vasos. Amém, gente? A família tem que estar unida no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo amor, para que as bênçãos fluam. Os meninos entrando no quarto com os vasos que pegaram emprestados. Talvez um deles disse: tem mais vasos, está acabando, isso aqui é o último. Vai ali do lado, vê se o vizinho tem mais, traga mais. Porque mamãe está derramando azeite. O fator primordial na casa é a mãe cheia do Espírito Santo derramando azeite nos vasos. Participar do que você tem. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz: forçai-os a entrar pela porta estreita. Ainda que tenhas que usar a vara da correção, forçai-os, porque isso aqui é passageiro, mas o inferno é eterno. E você está pensando: mas eu sou, meus filhos todos são. Não se engane, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você vai prestar conta de você a Deus, mas você é responsável para livrar teus filhos do inferno. Você está no culto, teus filhos estão em casa, porque você não tem moral. Deus me ajuda. Me ajuda agora. Onde está a tua moral? Quem manda na tua casa? São teus filhos que fazem o que querem, que tomam a posição que quer, e você não está nem aí, porque você disse: eles já são de maiores, eles devem escolher o que eles querem. Eles não têm que escolher o que querem, você os dirige, ensina ao teu filho o caminho em que deve andar, e até quando crescer jamais se desviará dele. O diabo vai perder, Satanás vai perder, o inferno vai se esvaziar, mas a casa de Deus vai encher, e a tua casa será uma bênção. Você tem que sentar com esses meninos e dizer: vocês não têm que fazer o que vocês querem, porque tem uma autoridade dentro desta casa, e Deus está me municiando de azeite do Espírito para dizer o que você tem que fazer. Eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que tem que ser assim. Eu não sei, eu acho que tem que ser. Me perdoe se eu estou ofendendo você. Sucedeu então que estavam cheios, e disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. O azeite ainda continua. Quem crê, diga amém. Os vasos acabam, mas o azeite continua. Ei, igreja, o Senhor ainda tem azeite. Ainda tem azeite. Traga vasos. A palavra rema pode ser: ajunte os vizinhos e derrame o pouco que você tem sobre eles. Talvez seja este o teor desta mensagem. Não apenas para ter alimento em casa, não. Mas o teu vizinho você vai pegar
disse: mãe, não tem mais vaso. Então ela veio e disse a Eliseu: tem muito óleo em casa, o azeite mais puro, o azeite mais caro, o azeite mais fino, vindo do céu, o alimento mais perfeito. E Eliseu olhou para ela e disse: então está resolvido o seu problema, vende o azeite, paga a tua dívida e viva do resto. Amém? Aleluia. E lá vai agora a mulher e os 2 filhos anunciar que na casa dela tem azeite. Ei, era tempo de escassez, era tempo de luta, era tempo de guerra, era tempo de fome, mas aquela mulher tinha vasos cheios de azeite. Aleluia. Fartura na casa dela, por causa da voz de um profeta. Aleluia. Eliseu sai dali e ele então foi para um lugar chamado Sunem. Verso 8 é a segunda palavra do profeta. Havia ali uma mulher rica, agora está sendo contrário. Uma mulher rica que se vestia de púrpura, uma mulher importante, uma mulher que tinha um marido que vivia nos passos do rei, uma mulher que talvez ela fosse uma funcionária do palácio real, vestia-se de pompa. Olha o que diz a Bíblia: havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que ele passava, se dirigia ali naquela casa para comer pão. Olhem para mim, o profeta às vezes não tem nada, nem pão para comer, mas aí Deus levanta uma mulher rica, e ele passando por Sunem, ela diz: fica aqui, come pão aqui. Eu posso imaginar que tipo de pão era aquele. Não era um alimento comum, era um banquete que ela servia ao profeta Eliseu. E ele achou legal, e ele disse: Geazi, vamos lá na casa da mulher de Sunem, da sunamita, vamos lá. Ali a gente come bem, Eliseu, diz o Geazi. A gente come bem ali, ela prepara o melhor. Ela tem prazer em preparar o melhor. Aleluia. Vamos lá. Você quer estar sempre na casa de quem te recebe bem, que te prepara o melhor no café, que reparte com você o alimento. E Eliseu disse para Geazi: vamos em Sunem. E toda vez que ele entrava ali, aquela mulher, você via, aquela mulher ficou tão empolgada que ela falou com seu marido: eis que tem observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olhe para mim. Você pode discernir a unção de Deus no seu pastor? Aquela mulher viu isso em Eliseu. Ela disse: marido, esse homem é um santo homem de Deus. É bom ter ele por perto. Então, sabe, marido, vamos fazer um pequeno quarto junto ao muro, uma edícula lá no fundo. E ali nós ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirar. Olhe para mim, sabe qual era a visão daquela mulher? Ele é um homem de oração.
Então vamos fazer um quarto de escuta para aquele homem. Igreja, você tem que ter também um quarto de escuta na tua casa. Há momentos que você tem que desligar a televisão, o celular e de madrugada dobrar teu joelho e dizer: Deus, este é o meu quarto de escuta, porque eu quero ouvir o Senhor falar. Você às vezes precisa até parar de falar, porque você fala muito. É um blá 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 blá, e Deus quer falar e você não deixa. Dobre o teu joelho, espere um pouco, porque há milhares de vozes no mundo espiritual, mas quando você parar, você vai discernir a voz de Deus. Ah, pastor, lá em casa é difícil, porque minha mulher não é crente. Ela não é agora, mas o fogo do Espírito vai queimar como uma chama viva. Esse coração duro vai cozinhar no azeite do Espírito, e ela há de converter-se ao Senhor, porque não tem coração que Deus não possa amolecer. Pastor, lá em casa é difícil, minha mulher é idólatra, Deus vai quebrar os ídolos. Aleluia! Pastor, lá em casa é difícil, minha mulher é espírita, Deus vai matar os demônios com a espada do Espírito. Ei, você é responsável pela salvação da casa onde você está. Você é responsável. Naquela casa tem que ter um quarto de escuta, onde você diz: Deus, eu já falei tanto, mas eu preciso agora ouvir. E Deus vai colocar na tua boca uma palavra revelada, em que quando você abrir a tua boca, se endurecer o coração, cairão endemoniados por terra, e na autoridade do Espírito Santo você vai dizer: diabo, salva essa vida agora, em nome de Jesus. Porque não há coração duro que Deus não possa amolecer. Mas sabe por que as coisas andam à vontade na sua casa? É porque você ainda não parou para escutar Deus. Eu estou julgando aqui, não estou. Mas estou apenas dizendo que aquela mulher observava naquele homem de Deus e disse: vamos fazer um quarto de escuta para ele no fundo do quintal, para que ele não fique constrangido aqui no meio de nós, para que ele se retire para lá com o seu moço Geazi, e ali ele ora, e ali ele escuta Deus. E aquele marido construiu um quarto bacana, colocou uma cama de luxo, uma mesa, uma cadeira, candeeiros, colocou tudo ali, iluminou aquele quarto. É claro que ela não levava a refeição lá, porque ela tinha prazer daquele profeta comer na sua mesa. E ali aquele homem se retirou. Desculpem. Então disse Geazi, disse ao seu moço Geazi: chame essa mulher aqui. E ele, chamando-a, ela se pôs diante dele. Presta atenção agora. Porque lhe disseram: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo que se há de fazer por ti. Quem agrada um homem de Deus faz com que esse homem preocupe com o que Deus tem que derramar sobre você. Um dia Davi disse: não toqueis os meus ungidos. Não era ele que estava dizendo, era Deus falando para ele e falando para os inimigos dele: não toqueis os meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. E essa mulher estava tão empolgada,
E Eliseu disse: o que é que nós podemos fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Ou ao chefe do exército? O profeta tem acesso livre a toda e qualquer autoridade. Quando ele quer ter acesso para ele é livre. Não há barreiras para o nome de Deus. Amém, gente? Quando ele não entra materialmente, ele entra no mundo espiritual, arromba a porta do coração e entra no poder da fé. Nada pode resistir a um homem de Deus quando tem que fazer algo. Ele disse: o que eu posso falar ao rei a favor de ti? Ela disse: eu habito no passo, no meio do meu povo. Eu habito, eu tenho tudo, profeta. Então disse ele, verso 14: que se há de dizer por ti, por ela? Gési, me diz, me ajuda aí. O que você notou? Qual é a necessidade dela? Gési disse para o profeta: ei, eu notei uma coisa, ela é muito boa, ela é muito rica, o marido dela é muito rico, sensacional, nos trata muito bem, mas não tem criança. A bênção de um casal é a criança. Eles não têm filhos. Agora o profeta, cheio do poder de Deus, ele se atreve. Chama ela aqui. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele diz: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Essa foi a palavra do profeta. A esse tempo determinado significa daqui a 9 meses. Segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. A palavra já foi solta. Não tinha como recolher. Disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela fazia tudo pelo profeta, mas agora ela está dizendo: não minta, não minta. Significa: meu marido é estéril, eu sou estéril, nós não temos como ter filho. Aleluia. Você está mentindo, dizendo que eu vou abraçar uma criança. Você é muito legal, mas você está mentindo. Não minta a tua serva. Verso 17 diz: e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. Amém, igreja? Ela duvidou, sim. Ela disse: você é um mentiroso, sim. Ela disse: não faça isso, não minta a tua serva. Ela disse, mas Eliseu olhou firme nos olhos dela. E aqui não diz que ele falou mais alguma coisa, mas ele ficou quieto no seu canto. E depois de 9 meses, ela deu à luz um filho. Esse filho que veio através da profecia não era uma bênção. Era o cumprimento da palavra de um profeta. O profeta falou, Deus não duvida. O profeta falou, Deus assina embaixo. Os teólogos aqui que prestem atenção e busquem conhecimento. Quando o profeta fala, Deus
coisas. Deus assinou embaixo. Aquela mulher e aquele homem não ter filhos era um propósito de Deus que eles não tivessem. Era como se fosse o caso de Abraão e Sara. Mas acontece que Deus prometeu a Abraão: você, o menino que há de nascer de você. E ela disse: é impossível. Ei, igreja, olhe para mim. Ela riu. Essa mulher talvez não riu do profeta, mas ela disse: sério, não minta para mim. Olha o que tu está dizendo, não minta para mim. Essa palavra tem uma repercussão muito forte. Eu vivo há tanto tempo sem criança. Eu e meu marido já sofremos bastante. Não alimente esperança tosca que não vai acontecer. É preferível que nós fiquemos no que nós estamos. Não minta para mim. Mas Deus muda todo o sistema quando tem que fazer com que a voz de um profeta se cumpra. Amém, igreja? É muito importante isso. Verso 18: crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva esse menino para casa. Essa dor de cabeça não é comum. O menino que o profeta profetizou e que trouxe temporariamente uma alegria tão grande naquele casal de milionários, agora vai para o campo com o pai e diz: ai minha cabeça, ai que dor de cabeça, ai que dor de cabeça. E o pai leva para casa, entrega ele na mão da sua mãe, e na mão da sua mãe ele morre. Agora vem comigo aqui. Tem valor a palavra do profeta, sim ou não? O profeta falou, cumpriu. Mas e agora? E agora? Ela tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Ela vai no quarto dos fundos, que ela fez com tanto amor, e ela coloca lá o cadáver. Voa em busca daquele profeta. Ele acrescentou as minhas dores. Eu não pedi filho nenhum. Agora eu tenho um cadáver dentro da minha casa. Você já parou para pensar nisso? Um filho que te alegra por... Talvez o menino tivesse uns 10 anos de idade. Olha para mim aqui. Por que deitar na cama do profeta? Porque um cadáver na cama do profeta é profanação. Aquela mulher com aquele defunto profanou o leito sagrado do profeta, o setor de oração, o lugar de escuta, agora estava tomado por um cadáver. Mas não era bênção, pastor? Sim, era bênção, mas estava dentro da vontade de Deus? Não. Mas o profeta forçou Deus? Sim. A fé move o braço do Senhor. Quando você tem fé, o impossível acontece. Essa mulher deita o menino e disse ao seu pai: aliás, aqui vamos
Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta. Saiu. E chamou a seu marido e disse: marido, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, não é sábado. E ela disse: fica tranquilo, marido, tudo vai bem. Amém, gente? Eu vou atrás dele. Não é sábado, não é lua nova, não é tempo dele passar por aqui, mas eu vou atrás dele. E o marido não sabia que no quarto do profeta tinha um cadáver e que ela estava indo para questionar aquela situação. Aguardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Ele não teve a revelação de que o menino tinha morrido. Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E a resposta dela é uma resposta como quem está injuriado com o homem de Deus, como quem está irado contra o homem de Deus e diz: eu não tenho satisfação para te dar, está tudo bem. Quantas vezes você está dizendo isso para si mesmo? Pastor, não preocupa comigo, eu estou bem, mas não está. Há um cadáver na cama onde o profeta está. Há um cadáver dentro da sua casa. O diabo colocou um cadáver que já está cheirando mal. E você está dizendo para o pastor: tudo está bem. Você está mentindo. Não está tudo bem. Você guarda marcas no teu coração, você guarda as manchas, você guarda o rancor, você guarda a falta de perdão, você guarda coisas, mas está tudo bem, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pelo amor de Deus. Quando ela disse: está tudo bem, chegando ela, pois, ela fala isso ao Geazi. Ao Geazi é aquele moço que não tem nada a ver com o peixe. Está me perguntando se tudo vai bem? Não, ele mandou perguntar: não tenho satisfação a dar a você, tudo está bem, eu quero ver a cara dele. Eu quero ver ele, deixa ele vir aqui que ele vai ver comigo. Mas para você, meu amigo, fica fora, está tudo bem, não te devo nada. Meus problemas resolvo eu. Orgulho, vaidade, rancor, mágoa, nódoa, que precisa ser lavado no sangue de Jesus. Está tudo bem? Irmão, preciso orar por ti. Pastor, está tudo bem? Irmão, como é que é o teu coração? Está tudo bem? Mas não está tudo bem. Falta alguma coisa. Não está tudo bem. Falta alguma coisa. Chegando, pois, ela ao homem de Deus, ao monte onde ele estava, pegou nos seus pés. Chegou a Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus não falou nada comigo. Deus nem sequer mandou eu profetizar filho na vida dela. A alma dela está angustiada. Deixa ela aqui.
E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não me enganes. Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Não te falei, não mintas a tua serva. Angústia. Mas graças a Deus, estava sendo sincera, estava colocando para fora. Meu irmão. Ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, Geazi. Toma o meu bordão aqui, da tua mão, vai. Aí, se encontrares alguém, não saúdes. Se alguém te saudar, não responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. No meu bordão está o poder, e eu passo para você. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Eu não quero terceiros, eu não quero o teu moço, eu quero você, porque eu disse para você: não minta a tua serva, e tu falou comigo que Deus ia me dar uma criança. É você que tem que resolver o problema. Gente, pelo amor de Deus, a princípio tudo parecia uma bênção para aquela mulher ali. 9 meses, o filho nasceu, 10 anos, a criança com o pai no campo. Uma criança de 8, 9, 10 anos é a nossa alegria. É o nosso pré-adolescente que está saltando para a vida, e nós, tudo que ele faz, nós achamos graça. Aproveite bem a adolescência dos seus filhos, porque é o melhor tempo que você tem. Porque depois ele completa a maioridade, vai para o exército, vai procurar emprego em outro lugar e vai te deixar só. Mas como adolescente ele está em casa. Abrace, beije, afague. E aquela mulher perdeu seu filho em plena pré-adolescência. Eu não quero Geazi em casa. Eu não quero terceiros. Vive Deus dos exércitos, eu não te deixarei. É você que tem que ir lá. Geazi passou diante dele, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e disse: trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino Eliseu. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Tem coisas que tem que ser só o morto e o profeta. Ele entra no quarto e fecha a porta. Ele ora a Deus e nada acontece. Então ele sobe e deita sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca do menino, e os seus olhos sobre os olhos do menino, as suas mãos sobre as mãos do menino, seus pés sobre os pés do menino, e a carne do menino aqueceu. Você está entendendo agora? Deus disse: não é só a palavra agora, profeta, você tem que agir. E agora ele deita sobre a criança. O calor do corpo dele penetra aquele corpo frio. O menino se aquece. Voltou depois, passeou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele novamente.
Quando você orar uma vez e não obter resposta, ore 2, 3, 4 vezes, quanto for necessário, até que a resposta venha. Amém? Ele anda em volta. E o menino ainda morre. Ele deita novamente sobre o menino. E o menino espirrou 7 vezes. E o menino abriu os olhos. Deus é tremendo, amém, igreja? Então chamou a Geazi e disse: chama essa mulher aqui. Chama a sunamita agora. E chamou-a. E veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra. Tomou o seu filho e saiu. Amém, igreja? Agora ela reconhece que Eliseu verdadeiramente é um homem de Deus. E que ele não mentiu a ela, porque Deus é Deus das causas impossíveis. Houve um trabalho extra para ressuscitar a criança, sim. Ele teve que deitar sobre aquele corpo morto 2 vezes. Deitar sobre um cadáver para um profeta, um sacerdote, é algo abominável. Você sabia disso? Vai ver lá no Velho Testamento. O homem de Deus não pode nem tocar numa pessoa morta. Não pode. Uma pessoa, por exemplo, com fluxo de sangue, não pode tocar. O sacerdote, aliás, nem deveria ir ao templo no Antigo Testamento. Mas uma mulher com fluxo de sangue, uma hemorragia, ela toca a orla das vestes de Jesus. Não podia tocar o sacerdote, mas ela toca, e pela fé a hemorragia é estancada e ela é curada. Aquele homem deitou sobre o cadáver, não tinha que fazer isso, porque isso é abominável, isso é imundo. Mas ele disse: eu me humilho, eu me rendo, eu agora nego a mim mesmo, mas esse menino tem que voltar para os braços da mãe. E agora Deus olha e diz: eu tenho que ressuscitá-lo. E a vida então se torna para aquela criança. Sabe por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque Eliseu disse para si mesmo: tão certo como vive o Senhor, que eu não sairei daqui enquanto essa criança não espirrar e não demonstrar que está viva. Quando a criança espirra 7 vezes, ele disse: agora entrega a criança para a mãe. A criança está viva. Amém? Sabe, irmãos, a palavra de um profeta tem muito valor. E quando alguém menospreza essa palavra, vem juízo de Deus, sim. Então nunca despreze uma palavra rema que vem através de um homem de Deus, porque Deus vela por essa palavra para a cumprir. Então, igreja, você precisa discernir que Deus quer fazer algo magnífico na sua vida, mas que vai fazer através de um profeta, através de um pastor, através de um sacerdote, de um homem de Deus. Amém, gente? Uma coisa que eu sei que Deus tem tratado comigo: Deus nunca passou na frente do profeta para fazer algo que o profeta não tivesse participação. Toda vez Deus usa o profeta. Amém, gente? Toda vez Deus usa o profeta. E fica essa lição aqui: a multiplicação do azeite, um problema resolvido pela voz do profeta. A ressurreição de um morto pela voz do profeta. Amém, gente? A palavra do profeta ganhou vida quando ele disse: daqui a 9 meses tu darás à luz um filho. Bem, eu não sei o que Deus quer com você nessa mensagem de hoje. Eu não sei. Mas Deus disse: prega isso. Eu estou pregando do jeito que Deus está colocando no meu coração.
nem a mais nem a menos. Sabe o que é isso? Deus tem que tratar com alguém aqui. Eu não sei de que forma, porque assim como ele não revelou a tristeza no coração da mulher para Eliseu, não revelou a morte do filho daquela mulher para Eliseu, também não me revela a mim. Mas ele mandou falar. Alguma coisa caiu no teu coração, então procure conserto com o Eterno, porque o tempo está próximo em que os seus filhos ouvirão a sua voz, e Deus tem falado com a igreja. Amém, gente? Fiquem de pé e vamos orar. Daqui para frente, o que eu falar é coisa da minha cabeça, então eu prefiro parar agora. Eu quero chamar meu Mário aqui, eu quero ungir. Vou orar por ele agora. Quem é Paulo? Volta aí. Vem apresentar o Paulo. Mário é um valente, mesmo com a cirurgia, mas já está curado em nome de Jesus. Vamos lá. Amém? Está tudo bem com você? Deus, eu só quero agradecer a cura que o Senhor fez através da mão dos médicos, que o Senhor também pode usar. E o Mário está bem e vai ficar cada dia melhor. Então, nesta oração, eu quero te agradecer, porque ele está curado, em nome de Jesus. Amém. Pode acertar, só isso. Vem aqui. Vem receber a unção. Entra esse frasco, não sai nada, não. Vem cá, quem está representando quem vem aqui? Eu unjo o Val em nome, pelo poder do sangue de Jesus. Toda enfermidade na vida desse homem, eu repreendo agora. Eu digo, vai saindo em nome de Jesus. Deus, o Ernesto vai ver esse homem e vai ver que o Senhor está agindo na vida dele. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. O Senhor tem cometido pecado, Senhor, perdoa-nos. Receba a cura em nome de Jesus. Soberano Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer a cura da irmã Jussara. Não estou pedindo mais para o Senhor curar, estou agradecendo já de antemão, porque o Senhor está agindo. As últimas coisas que vão ser preciso fazer, o Senhor já está fazendo. E eu agradeço agora, pela fé, em nome de Jesus, declaro a Jussara curada, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. É só isso. Bom. Irmãos, Deus está aqui, Ele é maravilhoso. Curve sua cabeça. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, eu declaro que aqui há um povo abençoado, um povo próspero, um povo enriquecido pela sua graça, pela sua misericórdia. O Senhor tem tocado vidas nessa igreja. Hoje o Senhor fez uma manifestação de azeite nos vasos. Hoje o Senhor mudou o coração de muitos, aqui eu tenho certeza disso. Hoje o Senhor decretou que haverá homens e mulheres fiéis e tementes a Ti nesse lugar, e que andarão segundo a Tua palavra, porque hoje o Senhor determinou que este é o quarto de escuta e o lugar da bênção. Então que a graça do Senhor, a sua misericórdia e as ricas bênçãos de
que tu nos tem outorgado, através do seu Filho unigênito Jesus Cristo, seja sobre eles, desde agora e para sempre, e que eles levem isso para os seus filhos, para as suas esposas, para os seus netos, bisnetos, tataranetos, o que for necessário, que a família desses crentes que congregam aqui, nesse lugar de escuta, sejam salvos, em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Você já é abençoado por Deus. Quarta-feira estaremos aqui de volta, se Jesus não arrebatar a igreja.